Universidade Privada de Angola, damos as boas-vindas à celebração do Dia da Cobertura Universal de Saúde 2025. E para começar, vamos canalizar as nossas energias com as já conhecidas palmas da saúde, porque o Dia da Cobertura Universal de Saúde merece. Por favor, as nossas palmas. Da saúde, da saúde. Brilha. Brilhamos. Este ano nós celebramos sobre o tema proteção financeira para a cobertura universal de saúde, que é um assunto crítico no momento em que o mundo enfrenta cortes significativos no financiamento externo e milhões de pessoas continuam a ter dificuldades financeiras para aceder aos serviços de saúde básicos. Este encontro hoje será realizado em formato híbrido. Contamos com a presença de autoridades sanitárias, representantes de agências das Nações Unidas, líderes acadêmicos, estudantes e parceiros, bem como o público que nos acompanha online. Teremos a nossa roda de conversa com especialistas, seguida de um momento de perguntas e respostas do nosso público. Para dar início oficial ao evento, convidamos agora a direção da UPRA, o reitor da UPRA, para a mensagem de boas-vindas. Bom dia a todos. Bom dia, Dr. Henrique Raja, o representante da OMS em Angola. Bem-vindo. Bom dia, Dr. Miguel, pessoal de casa, sempre presente nas atividades de género. Bom dia, professor. Bom dia, Dr. Adão. Bom dia, aqui o outro membro do painel que não tem nome presente. Bom dia a todos e considero o protocolo cumprido. A UPRA sente-se feliz por acolher um momento como este em que nós abordamos sobre o financiamento para os cuidados universais de saúde. A pergunta que se coloca constantemente é: o facto de eu não ter dinheiro, não posso ter uma assistência de saúde de qualidade? Estas e outras perguntas serão respondidas. Vamos falar disso hoje. Angola vai falar disto e o mundo vai falar, porque hoje, efetivamente, comemoramos esta data. Mas mais do que comemorar é o facto de termos aqui um parceiro importante da UPRA, que a nossa relação com a UPRA já dura há muitos anos e à medida que o tempo vai passando se solidifica. E é isso que nós queremos. Portanto, eu estou feliz, a direção da UPRA está feliz, bem-vindo, e declaro aberta a atividade que quer os presentes, os nossos estudantes de medicina, quer os que vão acompanhar de forma virtual. A imprensa que está aí vai tratar de multiplicar esta informação para o país todo. Muito obrigado. Muito obrigada. Passamos agora à nossa roda de conversa dedicada à proteção financeira para a cobertura universal de saúde. Um tema central para garantir que ninguém enfrente dificuldades financeiras quando procura cuidados de saúde. É com grande honra que apresento os nossos convidados de hoje. Dr. Tomás Valdez, dou-lhe a primazia de, como moderador desta roda, apresentar os panelistas que estarão conosco hoje na roda de saúde. Okay. Muito bom dia a todos. Está bem fraquinho, bom dia. Bom dia. Isso. Então tenho a subida honra de estar aqui no meio de ilustres
painelistas e que vou começar a apresentar, começando pela minha direita, o Dr. Frederico Brito, chefe, portanto, da equipa de saúde e nutrição da Unicef em Angola. Um amigo e conhecido de outras batalhas em outras geografias. De seguida, à minha esquerda, introduzo o Dr. Adelino Libong, que é consultor para as contas nacionais de saúde. Doutor? E por último, mas não menos importante, é por isso que ficou por último, o professor... Não. O professor Miguel Oliveira, quer que eu diga seu apelido, o professor Miguel Oliveira, estou escolhendo as palavras, um colega meu já de longa data, de mais de uma década atrás, no Brasil, tivemos as nossas vivências lá na Fiocruz, e que, por muito gosto também encontrá-lo cá, encontrei o Dr. Miguel aqui anteriormente na função de Inspetor-Geral de Saúde, posteriormente Diretor Nacional de Saúde Pública, pouco tempo em outras funções governativas e hoje está na academia como professor. Bem-vindo, professor. Tenho o imenso prazer e honra para aqui também saudar a presença no máximo nível. Temos aqui conosco a nossa representante da Unicef em Angola. Temos aqui também conosco a representante da UNFPA em Angola. E tenho o meu chefe, o representante do OMS em Angola, Dr. Indrajit Azarica. E gostaria também de ter esta oportunidade para saudar ao digníssimo reitor da Universidade Privada de Angola, UPRA, e, claro, estender através de si nossos cumprimentos ao corpo docente da UPRA e também aos estudantes que aqui se fizeram presentes. E a equipa da OMS aqui presentes e de outras agências, mas também tenho que cumprimentar a minha esposa, que também é médica da área, portanto, você também merece palmas. Ok, posto isso, então sejam bem-vindos a esta roda de conversas. Quero sinalizar que, para além da audiência aqui presente, estamos também a ser acompanhados através das diversas plataformas digitais, Facebook e outras, e vou pedir, portanto, à nossa equipa para irem anotando as questões que eventualmente possam ser colocadas pelos nossos participantes que estão na rede, na plataforma digital. Portanto, mais uma vez, bem-vindos à Roda de Saúde, Diálogos Abertos sobre Saúde em Angola, uma iniciativa da Organização Mundial de Saúde em Angola. Feitas as apresentações, queria rapidamente contextualizar, um pouco adicionando aquilo que já foi aqui sublinhado pelo digníssimo reitor. Hoje é 12 de dezembro. Então, 12 de dezembro de 2012, as Nações Unidas declararam esse dia como Dia de Cobertura Universal de Saúde. Mas é um dia, ao mesmo tempo, não apenas um dia no calendário, é um ponto de encontro. Um ponto de encontro global, aqui em Angola, em outros países, em outras localidades, para lembrar ao mundo que a saúde é um direito universal. Para lembrar que a saúde é um fator essencial para o desenvolvimento dos nossos países. Então, é um momento de celebrar, certamente para celebrarmos os progressos que os nossos países conseguiram realizar nesta caminhada, mas, por outro lado, momentos também de reflexão sobre os desafios e as barreiras que ainda existem para que ninguém fique para trás
no desejo, na necessidade de ter acesso a cuidados de saúde. Falamos da cobertura universal da saúde e queremos aqui também um pouco decifrar do que nós estamos a falar quando falamos da cobertura universal da saúde. Então, basicamente, estamos a falar de 3 pilares. Estamos a falar do acesso aos cuidados de saúde, mas cuidados de saúde de qualidade não só porque vai resolver os problemas de saúde da pessoa, mas de qualidade também na atenção, da forma como esses cuidados de saúde também é prestado à população. O segundo pilar tem a ver com o acesso numa área que se fala muito pouco, que é o acesso a medicamentos e produtos de saúde, inclusive as vacinas. E vamos ver durante essas discussões, esse debate, o porquê da importância deste outro pilar. Tanto não basta ceder às estruturas de saúde, é preciso também depois, quando se sai das unidades de saúde com as receitas, é preciso ter acesso aos medicamentos. E sabemos os desafios que isso representa para as famílias. O terceiro pilar é a proteção financeira. A proteção financeira de tal maneira que as pessoas tenham acesso a cuidados de saúde sem incorrerem a constrangimentos financeiros. Ou seja, pensarmos em mecanismos em que, quando a pessoa está doente, não é nesse momento que está doente, que está preocupado em pagar diretamente, mas pensar em esquemas de pagamentos indiretos à saúde. Isso sim, mas não o pagamento direto, porque esse empobrece. Nós sabemos que quando uma pessoa está doente, por exemplo, faz o quê? Não trabalha. Estamos ainda a pensar dessa pessoa que não está a trabalhar para ir buscar das suas poupanças para custear a saúde. Então, não é uma forma muito positiva de realizar essas necessidades de saúde. O relatório global de 2025, publicado recentemente, aponta que, apesar do aumento da melhoria no índice de cobertura de serviços, ainda persistem desafios. 1 em cada 4 pessoas deste planeta enfrenta constrangimentos financeiros no acesso a cuidados de saúde devido aos pagamentos diretos. Ou seja, dos 4,6 bilhões de pessoas que enfrentam dificuldades de acesso, 2,1 bilhões de pessoas enfrentam constrangimentos financeiros. E desse número elevado, cerca de 1,6 bilhões de pessoas vivem na pobreza ou são empurradas para a pobreza devido a esses custos catastróficos que enfrentam no acesso a cuidados de saúde. Também é de tomar nota que 11% da população global vive em países cujos governos despendem menos de $50 por pessoa por ano para a saúde. Em contraste com os países de alta renda que despendem para lá de $4.000. Portanto, estamos a falar aqui também, trazer aqui questões de inequidade. Portanto, vamos de seguida ter um olhar dos nossos painelistas, que são especialistas, gente muito estudada, que vão partilhar conosco os seus olhares sobre Angola, sobretudo sobre Angola. Como é que o país está relativamente a estes assuntos que estamos aqui a tratar? Portanto, teremos 3 momentos distintos. Um focado sobre as prioridades estratégicas para a cobertura universal da saúde, com a proteção financeira. O segundo momento será sobre o financiamento sustentável e redução do fardo financeiro para as famílias. E o terceiro, só o olhar para o futuro, porque é preciso olhar para o futuro, sobre as medidas prioritárias, o que é possível fazer. Posto isso, a minha primeira questão vai para o Dr. Adelino Libong. Doutor, nós sabemos que, pode fazer, por favor, uso do outro microfone, está à sua frente, à sua disposição. Doutor Adelino, nós sabemos que deste relatório, que trazem dados agora novos, Angola apresenta um índice de cobertura de serviços de saúde que tem melhorado um bocado. Anteriormente era de 37%
dados de 2021 e que passou para 44, portanto, dados de 2023. E aqui certamente deve ter impacto o grande investimento que o governo de Angola está a fazer em termos de extensão da rede sanitária. Há grandes investimentos em termos de recrutamento do pessoal para a saúde. Foram mais de 47 mil profissionais de saúde recrutados nos últimos 7 ou 8 anos. Claro que isso vai tendo impacto. Sabemos que ainda há gaps, tanto temos ainda mais de 1.200 unidades de saúde, de acordo com a Ministra da Saúde, que ainda é preciso construir para que o país tenha uma cobertura de rede sanitária muito boa. Mas, entretanto, vamos comparar com a situação a nível do nosso continente, a África, em que essa cobertura de serviços é de 51%. Portanto, uns 6 pontos percentuais acima daquilo que é Angola. O desembolso direto no acesso ao cuidado de saúde em Angola foi também atualizado e considerado como de 39,5%. Portanto, uma percentagem considerada muito elevada. Perante esses números, Dr. Adelino, que reformas prioritárias considera fundamentais para acelerar a implementação da cobertura universal de saúde em Angola e com que proteção financeira? Obrigado a todos. Obrigado, Dr. Tomás. Antes de irmos diretamente para a resposta, como estamos também na academia, preferimos fazer uma abordagem para que tenhamos noção de que o país, o mundo não está muito distante. Quando olhamos para a Declaração dos Direitos Humanos, está explícito e implícito de que a saúde é um bem que não se deve negar a ninguém. E quando olhamos para a Constituição de Angola, também vimos, não vamos entrar no fraseamento de artigos para não cansar a plateia, mas vamos ver que o Estado angolano promove a saúde. E quando vemos a reforma que o país faz, na intenção de melhorar cada vez mais as condições de saúde da população, quer dizer que é um compromisso do governo. Todavia, o país pode, dentro desse quadro, passar por diversas situações, como, por exemplo, em que as necessidades das populações não serem correspondentes à disponibilidade imediata. Isto tem muito a ver também com muitos problemas que possam ocorrer de saúde e que depois, mesmo que o governo tenha, ou o país tenha boa intenção, vai encontrar esses desafios. Mas o que nós assistimos é que esses desafios tendem a ser debelados. Temos uma população que cresce a um ritmo forte, temos uma população jovem muito forte também, e temos alguns outros problemas colaterais, como é a educação, como é a nutrição, como é a via de circulação, que ainda são desafios que vão impactando também na saúde. Mas nesse contexto em que nós temos essas demandas e temos que resolver o problema, temos que ter escolhas racionais. A nossa escolha não pode ser tenho dinheiro para 5 pais e tenho 10 filhos. Aqui agora preciso ter medidas primeiro de educação, de comunicação, de formação, sobretudo na comunidade, o engajamento da comunidade nessas ações todas, para que então a comunidade comece a influenciar as pessoas para que mudem de hábitos e comportamentos que depois no final do dia constituem esses desafios para a saúde. Quer dizer que a perspectiva não é só que haja cada vez mais aumento do recurso financeiro, mas é sobretudo fazer com que dentro da comunidade comece agora a haver a educação, a higiene, o ambiente. Isto vai propiciar que os problemas de saúde comecem a diminuir. E os desembolsos da saúde também vão começar a diminuir. Ok, muito obrigado, mas ainda insistindo um pouco nessa questão das reformas necessárias relativamente à proteção financeira na saúde, considerando a elevada percentagem desse desembolso direto, tem algumas propostas que acha que deveria pelo menos estar-se a pensar em como lidar com essa situação? Como reformular, como o sistema deve se adaptar para diminuir, porque na verdade é uma taxa bastante elevada. Quando nós vimos para os documentos, os orientadores do setor, que é público,
o próprio setor e o próprio país têm necessidade de cada vez mais ver como é que os recursos que estão a ser alocados estão a ser gastos. E introduz uma ferramenta que é a realização de estudar, de facto, como é que estão a ser feitos os gastos em saúde. Nisto em todo o universo do sistema de saúde. Então, uma das premissas é cada vez mais ser regular o estudo das contas no Sistema de Saúde. Mas também temos algumas ações de reforço. Nós temos também as medidas que têm muito a ver com institucionalizar, por exemplo, e já existe cada vez mais a situação dos agentes comunitários de saúde. Também temos as questões de podermos melhorar o desempenho a nível do gestor de saúde, por contrato de prestação de serviço, através de indicadores, em função das questões epidemiológicas local. Temos as questões também de melhorar os sistemas de registro da informação, que isso também depois impacta na medida de alocação orçamental. E são esses, sobretudo, o sistema de informação, a formação, o reforço do engajamento da comunidade e também, cada vez mais, melhorar a gestão orçamental acrescido de auditorias regulares. Isso também vai mostrar que poderemos então começar a ter algumas medidas que visam reforçar e debelar os problemas que temos. Muito obrigado. De seguida, o professor Miguel de Oliveira, sendo professor e nesse meio acadêmico, como podem as instituições de ensino preparar melhor os futuros profissionais? Esses que estão aqui dos vários cursos da área de gestão, área da saúde, que estão aqui a escutar o que os mais estudados na matéria estão partilhando. Como é que, portanto, é possível que as instituições de ensino possam preparar melhor os futuros profissionais para lidar com modelos inovadores de proteção financeira e financiamento da saúde? Os modelos inovadores. Obrigado, doutor Tomás e os colegas aqui do painel. Bom dia a todos. E agradecer pelo convite da reitoria da UPRA. Mas tem uma pergunta muito interessante, tem muito a ver com a questão que foi respondida pelo doutor Libong. Nós precisamos de olhar muito mais nas funções das instituições de ensino superior. Qual é o papel das nossas universidades? Tem um papel fundamental aqui, é da formação de quadros, mas também tem um papel fundamental na pesquisa, na inovação. Mas olhando para esta questão concreta que tem a ver com a formação dos nossos quadros, precisamos de rever os conteúdos programáticos para que reflitam realmente a questão do contexto. Portanto, nós temos por vezes alguns conteúdos programáticos que não refletem corretamente o nosso próprio contexto. E é necessário por aí revermos o conteúdo programático, incluir disciplinas que têm a ver com a economia de saúde, com a gestão e planeamento em saúde e com outras ciências que vão permitir com que os nossos formandos tenham realmente um conhecimento mais vasto, um conhecimento mais aprofundado que lhes permite então depois enfrentar as dificuldades e também a vida laboral. Vamos aqui verificar, ao falarmos nos conteúdos programáticos, é necessário que as instituições de ensino superior tenham os seus próprios conteúdos programáticos que não dependem do professor, mas que dependem da universidade. A literatura deve ser previamente definida e divulgada. Aqui, ou seja, precisamos de rever o contexto pedagógico em que nós formamos os nossos futuros profissionais. Vale também aqui dizer que nós ainda precisamos também diversificar muito mais a grelha formativa. Não precisamos de olhar a saúde apenas como enfermeiros, como médicos e eventualmente com outros profissionais da área de diagnóstica e terapêutica. Se nós olharmos da importância daquelas disciplinas que vão garantir racionalizar os recursos, que vão permitir gerir melhor os recursos, que vão permitir com que os nossos profissionais tenham um conhecimento pleno, não é, da importância e, sobretudo, dos instrumentos que existem para permitir, não é, como dizia o Dr. Libong, aqui com que possamos reduzir este número de nossos concidadãos que têm um desembolso direto quando vão às unidades sanitárias, que vão permitir rever os mecanismos de financiamento, ou seja, precisamos também de apostar muito mais na própria qualificação dos professores, na diversificação da sua formação e permitir com que esses professores que tenham essas valências possam vir para as nossas universidades e então
nos garantir uma formação muito mais ampla, com uma formação muito mais diversificada, que atende o nosso próprio contexto, que foi muito bem aqui frisado pelo Dr. Tomás. Muito obrigado, professor. Neste caso, eu só queria também da sua parte que fizesse menção se a academia hoje aqui em Angola produz evidências nesta área sobre a questão da proteção financeira em saúde. É um assunto, é um tema para a academia ou é algo ainda muito distante que não está em cima da mesa? Por isso é que eu dizia, Dr. Tomás, muito obrigado pelo seu reforço, que eu dizia que as universidades têm várias funções. Claro, formação de quadros, a questão da ação e extensão social, mas é uma vertente muito importante que é a pesquisa e inovação. A pesquisa e inovação, quer a pesquisa básica, que permite produzir conhecimentos, quer aquela pesquisa que é aplicada, ou seja, pesquisa-ação, que o resultado deste conhecimento é aplicado na prática. Ora, se não vejamos a questão da pressão financeira e do financiamento, nós aqui na verdade temos aqui várias fontes de financiamento em saúde. Então tem várias formas de financiamento. Nós temos hoje, temos o desembolso direto, temos a questão dos seguros, temos ainda a participação da população nos gastos da saúde, ou seja, aqui há várias fontes de financiamento. E essas fontes de financiamento, estas formas de financiamento, o impacto deste financiamento devem ser estudados justamente nas universidades. E aqui um outro elemento fundamental, que é a interação entre as universidades e as empresas. A universidade com as administrações municipais, com as distintas empresas que prestam serviços de saúde. Ora, havendo esta interligação, nós podemos trazer esses temas para a universidade, para o seu estudo em linhas de estrito senso, mas fundamentalmente olhando na área do mestrado, do doutoramento, do pós-doutoramento, ou seja, aqui um campo de ação que precisamos de investir. Pesquisa e inovação. Não podemos só ficar fixados na questão da formação de quadros muito bem de qualidade, mas enquanto não trazermos a pesquisa aplicada, enquanto não trazermos e não apostarmos. Veja bem que, inclusive, no lato senso, que os MBAs só surgiram agora. Não é? E mesmo quando falamos do mestrado, quando falamos do doutoramento, falamos muito em epidemiologia de campo, falamos em saúde pública, mas esquecemos outras áreas que são fundamentais, a própria questão da regulação. Portanto, nós temos que aqui investir em abordar a economia da saúde, a regulação da saúde, a gestão da saúde. Então, todas aquelas áreas que nos permitem trazer este conhecimento e este conhecimento ser aplicado na prática. Muito obrigado, professor. Dr. Brito, o contexto atual a nível da saúde global não é propriamente muito favorável. Os cortes no financiamento externo para a saúde que estão acontecendo. Como é que o Dr. Brito considera quais seriam os riscos imediatos para os serviços essenciais que são prestados pelos serviços de saúde, principalmente no que diz respeito às crianças, às mulheres e aos grupos mais vulneráveis? Muito obrigado. Primeiro também queria saudar os meus colegas do painel. Eu estou muito feliz de fazer parte desta discussão e também saudar os estudantes e docentes desta universidade, UPRA, e o público em geral que nos ouve. Bom, eu venho da parte da Unicef. Em primeiro lugar, gostaria de dizer que, para nós, Unicef, a cobertura universal e a questão do financiamento, que é o tema principal que estamos aqui a discutir, é algo para além do fato de financiamento em si. Nós vemos isto como um tema ligado à sobrevivência infantil, ligado também à equidade no acesso aos serviços e também vemos como um assunto de direitos humanos. Portanto, os colegas aqui do painel, ao contextualizar, falaram também de que o país, Angola, está alinhado nisto, de tal forma que coloca a saúde dentro das suas políticas. Portanto, estamos aqui a discutir um assunto profundamente importante para toda a população.
Sim, é verdade. Este tema de fato é relevante hoje porque justamente nos últimos 12 meses, praticamente, no último ano, temos visto uma mudança profunda da forma como os recursos estão sendo canalizados para o desenvolvimento, sobretudo em países que precisam. Países que, portanto, fazem doações, empréstimos, estão cada vez mais fechados e colocando os recursos para fortalecimento das capacidades dos seus próprios países. Bom, devo também dar um ponto aqui que, quando toca no financiamento para Angola, especificamente no setor de saúde, de fato, os fundos provêm mais do orçamento do Estado. Portanto, o Estado angolano, comparando com os outros países, portanto, é um Estado que, de fato, contribui, portanto, mais de 80%, 90% dos recursos para o setor de saúde. Portanto, estamos a falar de cortes, não é? Estes cortes externos, o seu impacto, claro que existe, muito grande, mas eu depois vou elaborar um pouco mais que a questão da Angola, de fato, o que precisaria era mais a priorização com os recursos que tem alocados naquilo que são os aspectos prioritários. Agora, quando falo também da questão do corte, portanto, há um corte interno também, quer dizer, do país, de financiamento. Por quê? Porque as fontes de renda, da Angola e de outros países, podem também sofrer alterações, justamente por causa do mercado global. Portanto, vemos que, no caso da Angola, o petróleo é uma fonte fundamental do orçamento do Estado e que, claro, com flutuação de preços, significa que haverá menos dinheiro que vai entrar dentro do orçamento do Estado e menos dinheiro que pode entrar na saúde, e isto também pode ser refletido como corte. Portanto, qual é o impacto que nós vemos imediato? Claro que nós vemos que com redução de financiamento e com estes cortes, primeiro aquilo que são, portanto, as doenças que mais afetam as crianças, as mulheres, aquelas que sofrem mais o impacto da epidemiologia, portanto, das doenças transmissíveis, é afetado. Temos a questão das consultas pré-natal, podem reduzir, justamente que, havendo menos investimento na formação dos recursos humanos, portanto, há menos capacidade para dar uma resposta aos utentes que vêm. Ao mesmo tempo, também, quando vimos a cobertura, portanto, universal aqui, esse índice foi aqui apresentado de 49%, 44% da Angola, significa que temos cerca de 51% da população ou que está muito longe da unidade sanitária ou está perto, mas tem dificuldade de acessar estes serviços. Então, sendo assim, haveria de ser necessário engajar-se muito na extensão, portanto, nas brigadas móveis para alcançar a comunidade. Então, havendo cortes de financiamento, o que vai acontecer é que já há de ser mais difícil encontrar a logística para encontrar as comunidades. A questão da vacinação, a questão da nutrição e também temos estabelecimento de sistemas que devem estar lá patentes para assegurar que tenhamos uma maternidade segura. Portanto, sistemas de referência que requerem de ambulâncias. Então, tudo isto requer uma atenção muito grande e que são considerados os serviços essenciais de saúde, incluindo o tratamento das doenças, das grandes endemias, como a malária, a diarreia, as doenças respiratórias, a questão da tuberculose e também do VIH, e a nutrição também aparece aqui como um ponto. Então, praticamente, nós entendemos que o financiamento, sempre que se falar de corte de financiamento, já ficam em risco os serviços essenciais. E isto, portanto, nós todos, através destes eventos, como este da cobertura da Universidade de Saúde, e que com o tema de financiamento, temos que ser advogados para que, de facto, estes pacotes essenciais sejam priorizados para quem toma a decisão para, portanto, investimento no centro de saúde. Portanto, aqui tiro duas notas. Uma de que, apesar do orçamento que vai para o setor da saúde aqui em Angola depender essencialmente
dos fundos do governo, mas ainda assim o ecossistema financeiro externo acaba também tendo a sua influência cá no país. Falou da questão de alocação com priorização dos recursos. Estaria aqui a ver o papel dos cuidados de saúde primários nisso. Eu quero só retomar um pouco aquilo que estava a dizer, quer dizer, se tem 44%, para as pessoas ficarem elucidadas relativamente a isso, quer dizer que temos 50 e tal, 56% que não estão devidamente cobertos. Nós vemos isso um pouco refletido no último relatório do inquérito múltiplo, portanto, de saúde que saíram, quando olharmos para a cobertura no pré-natal ou a cobertura vacinal, por exemplo. Quer comentar sobre isso? Sim, de fato tem a ver muito com o reforço. Portanto, quando falo de priorização, é a maneira como nós, portanto, investimos no setor saúde para ter maiores retornos, maiores ganhos. E claro que no meio de todo este processo de investimento, temos que ver os cuidados de saúde primário como sendo a chave. Portanto, com os cuidados de saúde primário, conseguimos alcançar cerca de 80% daquilo que são as preocupações que o país tem, e a um custo reduzido. Portanto, isto iria falar um pouco mais quando estivermos a discutir sobre como tornar a sustentabilidade do orçamento do Estado. E que os inquéritos que nós temos a ter são uma evidência muito clara de que, de fato, o que estamos a fazer, apesar de todos os esforços, ainda precisamos de fazer muito mais. Praticamente, há uma necessidade de trabalhar a nível não só tanto de investimento no setor de saúde, mas também nos outros pilares de fortalecimento do sistema, para que, de fato, possamos colocar os recursos naquilo que são as ações realmente que trazem maior retorno, como a vacinação, por exemplo, porque as coberturas que nós tivemos do último censo, do último inquérito de indicadores múltiplos, são alarmantes. Cerca de 28% das crianças são as que conseguem completar todas as vacinas que precisam. Então significa que temos por aí mais de 69% das crianças ou que começam a vacina e não completam, ou então elas nunca mesmo chegam a atingir. Na verdade, Angola também faz parte dos 10 países do mundo que tem maior número de crianças que ficam sempre vacinadas, chamadas crianças 0-12. Então, para dizer que enquanto nós não investirmos, canalizarmos aqueles recursos para os cuidados de saúde primária, que são a atenção do primeiro nível, que inclui a componente institucional, que é as unidades sanitárias, e a componente comunitária, que é a saúde comunitária, sempre havemos de ter problemas da acessibilidade desses serviços. Ao mesmo tempo, para terminar, dizer que, quando falo de investimento também a nível do sistema, portanto, temos a questão de recursos humanos. Então, é verdade que o professor Miguel aqui falou da revisão dos currículos, que eu concordo plenamente, mas aqui eu trago uma perspectiva de uma revisão para dar muito foco, no caso de Angola, na generalização. Portanto, em vez de estarmos a especializar cada vez mais, a fragmentar cada vez mais, não é? Acaba sendo muito mais caro fazer a entrega dos serviços. Porque a nível periférico, se tivermos o pediatra, tivermos o ginecologista, quer dizer, todas as especialidades, significa que se vier um paciente ali, pronto, vai ter uma doença, os outros podem ser que não estejam a ser utilizados em termos daquilo que é o rendimento que deveria dar a nível da comunidade. Significa, temos que, pensando para frente, bom, vamos discutir isso, se calhar, ao longo desta coisa, nesta revisão, neste papel das universidades, tentar enquadrar um pouco também, para ajudar neste financiamento, que é reduzir os custos, estar a graduar, a formar mais generalistas, que podem tomarem em conta com outras coisas. Por exemplo, médicos de medicina familiar, por exemplo, é um exemplo, que podem lidar com várias valências a nível da zona rural. Então, isso ajuda na redução no financiamento. Muito bem. Eu penso que o ponto está feito. Aliás, o próprio relatório conjunto da OMS e do Banco Mundial, que acabou de ser divulgado,
alerta aos países de que o caminho mais curto para a cobertura universal de saúde é a via dos cuidados de saúde primários. E dá números muito interessantes, de que se seguir esse caminho, pelo menos cerca de 70% dos compromissos que se tem para os ODS são alcançáveis. E de que a própria esperança de vida média a nível dos países poderá aumentar até 2030 em cerca de 3,7. Então, é uma escolha, e uma escolha inteligente, de fato, essa alocação de recursos por via da cobertura universal, certamente de mais proximidade e mais alcance às populações, particularmente os mais vulneráveis e os que vivem em áreas rurais. Doutora Adelino Libong, nós ainda temos uma questão para si, que é sobre, no seu ponto de vista, quais são os entraves que neste momento o país enfrenta para a redução desse percentual elevado do desembolso direto na saúde, e que soluções você poderia aqui, sem ser prescritivo, mas que soluções você aqui poderia avançar? Obrigado. Bem, nós, quando fez essa abordagem e quando vemos o histórico do Ministério das Finanças, em que o país consegue segurar mais de 95% do seu orçamento para cobrir o financiamento, a segunda perspectiva que temos, e como também foi muito bem dito pelo Dr. Brito, é que há um conjunto de possibilidades da cobertura poder chegar a todos os cidadãos. Mas quando nós vemos na prática, e isto através dos relatórios que nos demonstram, tivemos a ver uma informação do Banco Mundial em que cerca de 33% dos cidadãos desembolsam para a saúde, não é só do ponto de vista dos serviços disponíveis, podemos estar a concorrer com vários fatores. Eventualmente, de ausência, em algumas situações de unidades ou de serviços de saúde disponíveis, ou a existência de serviços de saúde e também com alguma dificuldade dos meios para suportar, ou eventualmente também temos nos deparar com questões sociológicas, em que também podemos ter resistência da comunidade por alguma situação, perder confiança aos serviços. Mas aquilo que é a minha ideia, em função dos anos que vou trabalhando em saúde e a convivência nos hospitais, nós precisamos de reforçar a comunicação. E essa comunicação tem que ser reforçada a nível da comunidade. Porque a comunidade tem que ter confiança que quando vou ao hospital vai encontrar os meios mínimos que podem resolver os seus problemas. E isso, os influenciadores da comunidade, as igrejas, as organizações têm que também jogar o seu papel. Sabemos sim que pela nossa população há, de acordo com os relatórios, temos dificuldade de redes sanitárias. Quando olhamos para o censo publicado agora, da densidade populacional da província de Luanda, quer dizer que tem que se melhorar a rede. E essa rede melhorada vai ser a cadeia que constitui os cuidados primários de saúde, posto de saúde, centro de saúde de referência, hospital municipal. Esta cadeia montada, o que nós precisamos agora é ter os pacotes de recursos humanos, medicamentos e meios médicos, e também a questão operacional de meios de diagnóstico. Todavia, vemos os esforços do governo, mas em muitas situações nós temos também desafios de liderança. A questão de liderança joga muito favor nesse processo e, sobretudo, também questões ligadas à formação. Do meu ponto de vista, também sou professor e formador. Muitas das vezes, quando estamos numa determinada comunidade, nós temos que dar a formação correspondente à necessidade que ele tem, porque muitas das vezes, o que é que se pode dizer? Eu posso ter uma formação que é superior àquilo que são a minha capacidade de intervir. Ou seja, é preciso coadunar os problemas epidemiológicos que tem na comunidade, a formação requerida para o efeito. Temos também que criar sistemas informatizados de controle de medicamentos, que também se fala muito. E uma outra questão que nós temos que ver bem é a autonomia que podíamos começar a dar aos centros de saúde para começarem a receber dotação orçamental direta.
é uma das formas também deles poderem resolver os problemas a nível da comunidade. A partir do centro de saúde, o hospital municipal já está resolvido, mas a partir dessa estrutura, onde já temos uma avaliação mais abrangente do profissional de saúde, aí sim, com recursos próprios e regulares, a questão que muitas das vezes podemos, e é aquilo também que se constata, nós temos que ter auditorias regulares. Isso eu não canso de dizer. Um outro pressuposto fundamental, e como se fez aqui a referência também, nós temos muitas fontes de financiamento. Elas não podem estar dispersas, isso acaba muitas das vezes de sobrecarregar o investimento, e vamos ter áreas geográficas onde as famílias vão desembolsar porque o investimento está a ser direcionado a uma área. Então, são esses pressupostos que podem melhorar com que a população cada vez mais não desembolse os seus dinheiros e então consegue se instituir a cobertura universal. Muito bem, aqui aflorar essa questão, porque o nosso foco é sobre a proteção financeira. Essa dispersão de fontes cria também os chamados custos transacionais, e que é preciso de fato pensar em como reunir isso. O Dr. Adelino, que é consultor sobre as contas nacionais de saúde, como é que vê essas possibilidades? Bem, nós do trabalho que estamos a desenvolver nas contas nacionais de saúde, mapeamos todo o Sistema Nacional de Saúde. Trabalhamos com as seguradoras, com as organizações não governamentais, com os doadores, estamos a trabalhar com as empresas, com os gastos do governo, com os gastos das entidades diplomáticas, com os gastos das entidades multilaterais, só os gastos em saúde e as suas fontes. Estamos num progresso muito importante, o processo está a caminhar. Foi necessário fazer um trabalho primeiro de advocacia, foi necessário fazermos seminários, porque muitas das vezes esses processos, quando se diz quanto é que está a gastar em saúde, pode ter várias interpretações. Mas quando ele começa a ver a importância do fenómeno, depois de uma explicação, ele começa a entender que sim senhora, que visa melhorar medidas de política, porque muitas das vezes também faz uma abordagem de financiamento em saúde. E a primeira coisa que se pensa é que tem que se aumentar o dinheiro. Esta é uma perspectiva que o continente africano tem quando, por exemplo, se faz a abordagem dos 15% da declaração da Abuja. Poderia ser 20%, 30%, 40%. O problema é que se eu tenho 6% e não estou a conseguir direcionar em condições, não é que se aumenta o recurso. As contas nacionais de saúde, como ela tem uma perspectiva, e de acordo com a metodologia da Organização Mundial da Saúde, já 2011, é os gastos da saúde. Aí a gente começa a ver os gastos diretamente que estão a ocorrer das famílias, através dos inquéritos que o Instituto Nacional de Estatística faz. Esse conjunto de informações, no final do dia o governo sabe o quanto é que está a ser gasto para a sua população. Tem um impacto maior, aí sim, começa a pensar agora como vou financiar a saúde. Porque se começar a financiar primeiro, podemos dar um passo à frente e deixar o problema para trás. Então, acho que a continuação regular do estudo de contas nacionais de saúde e que chega uma fase que o país institucionaliza esse procedimento regular das suas contas nacionais de saúde e vai ver que cada vez mais tem uma forma, porque são várias fontes, elas congregadas são melhor direcionadas. Nós temos que saber, por exemplo, quem está a operar no Quando Cubango, a ONG que está no Minong, que está no Massab, e a que está em Luanda, e se está a repetir esforço como a outra está a fazer, por exemplo, no Kazenga, e podia ser redirecionado para uma outra área. Então essa é a importância fundamental de continuarmos com as contas nacionais de saúde. Professor Miguel de Oliveira, nós quando olhamos para a estrutura do desembolso direto, os custos com os medicamentos representam entre 50% a 60%. Como contornar esse processo para ajudar na redução desse desembolso direto? Como é que vê isso? Bom, isto implica que nós precisamos, mais uma vez, trazer para aqui também as nossas universidades. Eu estou a falar muito no campo das universidades, para que possam fazer estudos sobre isto. Nós não temos realmente estudos no nosso país, pelo menos que sejam conhecidos e utilizados na prática, para então podermos reduzir este desembolso direto. Mas sobretudo a questão que tem a ver com os custos com medicamentos. Os com medicamentos têm muito a ver com várias questões. Uma tem a ver com a própria prescrição médica. Aquilo que nós prescrevemos, é necessário que estes produtos sejam prescritos. Esta pesquisa que nós pretendemos, os exames que nós pretendemos, que estamos a prescrever, protocolos terapêuticos, são necessários naquele momento. No entanto, nós precisamos de rever aqui protocolos, de facto,
de tratamento, protocolos que têm a ver com a gestão de distintas patologias. Tem um elemento fundamental para que não tenhamos prescrições que não atendem realmente às nossas necessidades. Veja que muitas das vezes a nossa população gosta de facto de ter aquelas receitas enormes, não é? E quanto maior for o número de fármacos na receita, parece que, não é, o paciente fica muito mais feliz, não é, quando vê aquela lista enorme de medicamentos. Ora, esta é uma questão que precisamos de verificar, questão da prescrição médica. Ou tem a ver com o custo do medicamento. Tanto nos países africanos, aqui também uma questão de, por vezes, de falta de algum controle, de alguma regulação no que tem a ver com os preços de medicamento. E isto acaba tendo um impacto muito grande. A população que já tem alguma dificuldade financeira ainda compra produtos excessivamente caros. Ou seja, precisamos de reforçar aqui o papel regulatório do Estado, o papel de fiscalização do Estado e, sobretudo, também das fontes de aquisição dos medicamentos no exterior. Quantas vezes que se adquire medicamentos a partir do sistema de triangulação? Não é? Em vez de comprar numa fonte primária, acaba comprando a partir de uma sexta ou oitava fonte, e este produto chega no país com custos extremamente elevados. Isto vai ter um impacto, na verdade, no consumidor. Beneficia o importador, beneficia o comerciante, mas prejudica, de facto, o consumidor, que acaba tendo outros gastos que podiam ser mínimos se houvesse um pouco mais de controle, mais rigor na questão dos medicamentos. Outro tem a ver com a própria questão da segurança e da qualidade do medicamento. Portanto, isto é um elemento que nós temos que apostar no que tem a ver com o controle da segurança e da qualidade do medicamento, que isto vai permitir, não é, gerar resultados rapidamente, resultados favoráveis à saúde dos nossos pacientes. Então, aqui um conjunto de aspectos que precisamos de olhar. Evidentemente que apostar nos cuidados primários de saúde é relevante neste sentido, e apostar na questão dos determinantes que dizia o Dr. Libong é fundamental. Se nós apostarmos na prevenção, na promoção em saúde, podemos de facto também diminuir de forma radical a questão do consumo de medicamentos. Aqui um conjunto de aspectos que tem a ver com o medicamento que nós precisamos de estudar, precisamos de acompanhar e depois trazer essas nossas conclusões da própria auditoria, trazer as conclusões para o benefício do Sistema Nacional de Saúde e para o benefício dos nossos hospitais, das nossas instituições que prestam serviços de saúde. Aliás, o sistema de saúde se diferencia fundamentalmente como se financia, não é? E quem presta, de facto, o serviço. Então é aí que precisamos de olhar nessas duas vertentes para então termos aqui alguma redução com os medicamentos e, consequentemente, os custos que a nossa população tem com os medicamentos. Muito obrigado por elucidar essas questões. São várias questões à volta do medicamento e do acesso ao medicamento e que muitas das vezes não está em cima da mesa, mas que precisa, pelos custos que representa, pelo impacto que tem na oferta de cuidados e na qualidade do cuidado que é prestado. Só queria pontuar aqui que 2 semanas atrás, na última semana de novembro, o Ministério das Finanças, juntamente com o Ministério da Saúde e a OMS, estiveram a discutir essa questão de pensar e refletir sobre as opções relativamente às chamadas compras conjuntas, não sei o quê. Porque é preciso olhar para esta área e ver o que é que se pode fazer. Só para dizer que, em média, nos países africanos, porque a produção local é praticamente inexistente, agora a OMS está a apoiar muitos países para atingirem o nível de maturidade 3, para se poder pensar nisso e promover. Esse é o caso que a OMS é aqui que está a apoiar a ARMED, mas também em outros países. O certo é que o medicamento, em média, nos países africanos, custa 3 a 4 vezes superior ao preço no mercado internacional. Então, isto representa um custo enormíssimo, enormíssimo. O problema, às vezes, não é chegar à consulta, é depois de obter, né, os reagentes para o laboratório, os medicamentos. Tanto, mas esta é uma área que não dá aqui neste espaço para estamos a esgotar o nosso tempo para aprofundarmos, mas que merece um debate muito sério e muito aprofundado, com vários atores, né?
mas ainda não vou lhe deixar solto. A minha questão ainda para si é sobre as fontes alternativas e as novas fontes de financiamento. Angola está a taxar o tabaco, álcool e os produtos nocivos à saúde, que em princípio em outros países revertem esses fundos, são até fundos dedicados para o setor da saúde. Como é que vê esta área também para explorar, para trazer mais recursos? Porque apesar do governo ainda conseguir cobrir cerca de 90% do orçamento, mas nós sabemos que isso, no final, ronda entre 5% a 6% do orçamento geral do Estado, variando de ano para ano, e que certamente ainda está muito aquém para responder aquilo que são as estimativas, por exemplo, de organismos como o Fundo Monetário Internacional, para que a cobertura universal seja uma realidade. Como é que vê essa questão de novas fontes e fontes alternativas de financiamento? Então, a questão das novas fontes é algo essencial, e disse bem o Dr. Brito e também o Dr. Tomás. A questão é que agora está sendo discutida. Nós, durante muito tempo, talvez, os países africanos se acomodaram muito com a questão do financiamento a partir do OGE. A questão do financiamento a partir do OGE, claro que é importante, é relevante, no nosso caso tem uma fatia muito importante, mas temos que olhar para as novas formas, as formas alternativas de financiamento. Existem várias, e precisamos de verificar qual é que serve melhor o nosso próprio contexto. Nem sempre uma fonte alternativa de um dado país serve para outro, em função da questão das condições da nossa população, dos quintis de pobreza ou não. Há aqui vários elementos que concorrem para que essas fontes alternativas de financiamento sejam definidas. A questão do imposto do tabaco, de outros impostos, não é? A questão de eventualmente taxar ou não um produto, ou taxar alguns serviços, todas essas fontes devem ser tidas em conta. Agora, é importante que façamos estudos, não é? Sobre não só definir, não é? Não basta 2 pessoas, 3, uma equipa pequena, discutir essas questões. Precisamos também de trazer isto para as nossas academias, não é? E permitir com que os nossos estudantes também possam pensar nisto, as nossas áreas, unidades de pesquisa possam pensar nisto, definir áreas estratégicas de pesquisa dentro das próprias universidades, para que então possamos discutir e verificar quais são as melhores, não é, alternativas para financiamento e as novas fontes de financiamento. Sei que, de facto, há esta discussão agora muito interessante e muito profunda, não é, de verificarmos as novas fontes de financiamento, porque só hoje não estamos em condições de manter e, sobretudo, atingir os patamares desejados. É um outro elemento. O desembolso direto, efetivamente, ele acaba tendo um impacto muito grande, não é, na nossa saúde das nossas populações. Quantas vezes é que as pessoas deixam, eventualmente, de adquirir um ou outro bem essencial para o seu bem-estar e canaliza, não é, o pouco que ganha para atender justamente a saúde. E quando vai atender a saúde, não é, gasta todos os recursos que tem para a saúde e depois não tem mais nada para atender às outras suas necessidades. Portanto, aqui um conjunto, temos que verificar. É um ciclo vicioso. É um ciclo vicioso. Porque é pobre, adoece mais. Sim. E porque adoece mais, gasta mais. E porque gasta mais na saúde, fica ainda mais pobre. E se fica mais pobre ainda, pior é essa sua condição de vida. Exatamente. Muito obrigado, professor. Quer fazer uma réplica? Ok, é uma discussão interessante, mas breve. E a perspectiva, muitas das vezes, de quem gere, repito, é o aumento do financiamento. Mas muitas das vezes o que nós vemos nos países africanos, o problema não está no financiamento, está no desperdício. É preciso, nós não só irmos porque aumenta o financiamento, é preciso voltar, até parece uma repetição, para verificar de facto, com aquilo que é dado, como é que está a ser gasto. Porque se eu não tenho um registro daquilo, dos doentes que estou a tratar, eu não sei qual foi o desfecho dele, se morreu, se está perdido, se é falta de recursos, de instrumentos para registrar informação, como é que eu vou ter uma quantificação e uma previsão orçamental mais eficiente? Esses problemas todos que muitas das vezes falamos que
é o financiamento. Sim, é o financiamento. Mas é preciso agora essa avaliação interna, se de facto é apenas questão de financiamento ou questão de desperdício. Muito obrigado por trazer esse ponto, porque é aquilo que a gente diz em 2, 3 palavras: mais dinheiro para a saúde e mais saúde para o dinheiro, porque o dinheiro também precisa de saúde, essa saúde financeira, né? De ser muito bem gasto. Dr. Brito, considerando esse contexto todo de redução do financiamento global para a saúde, como é que você vê na posição de Angola, como é que Angola poderia mitigar esses efeitos de redução desses apoios internacionais e fortalecer a resiliência do seu sistema de saúde? Bom, muito obrigado. Acho uma pergunta muito interessante. Vamos, de facto, tecer, portanto, 3 perspectivas de como é que isto poderia ser feito. Primeiro tem a ver com o aumento de parcerias que é necessário. Portanto, o governo, ao investir, portanto, no setor saúde, deve também pensar que é possível fazer parcerias. Portanto, e uma delas, por exemplo, a doutora Adelino falou com as comunidades. Portanto, a política de saúde comunitária, na verdade, é uma parceria no qual a própria comunidade participa naquilo que, portanto, são os aspectos de prevenção. Além disto, existem organismos, portanto, multilaterais que podem ajudar na advocacia e na mobilização de recursos. Temos plataformas como o Banco Mundial, por exemplo, que cada vez mais, portanto, introduz empréstimos concessionais, os quais podem ajudar profundamente a nível do orçamento do Estado. Portanto, embora sejam recursos que o Estado ainda tem que pagar, mas consegue obter esses recursos a um custo muito mais reduzido, comparando com uma outra alternativa, ou não fazer nada. Então, fazer que esta componente de parcerias e expandir um pouco mais a fonte, portanto, de financiamento é muito importante. Também o professor Miguel falou da questão dos seguros e coisas, mas isso seria uma etapa mais à frente, mas esta questão da parceria é muito importante. O segundo é o aspecto que o doutor Adelino também se referiu, que não é só a questão de colocar mais dinheiro, é a questão da eficiência, e quando falamos daqui da eficiência, primeiro, portanto, na priorização também, onde colocamos, porque é mais portanto, é eficiente eu investir em cuidados de saúde primário, onde o custo por capita, não é, há de ser de $7, $10, do que investir num secundário e terciário, em que o custo por cada pessoa que vai para lá, sobretudo com uma doença que não é daquele nível, é muito mais elevado. Então, a eficiência está aí neste processo de coisa. Além da verificação também da questão do acesso, tem a ver com também sistemas logísticos, como aqui foi dito, que as compras agrupadas, que se referiu, e é um custo que pode ser, portanto, mais comportado. Isto ajuda bastante a nível de termos sustentáveis, aquilo que são os recursos que estão sendo alocados. Neste momento, pelo menos o orçamento do próximo ano, está à volta de 6,3% do orçamento do Estado vai para o setor de saúde. Portanto, com estes recursos era possível, portanto, termos uma priorização das ações a nível de cuidado de saúde primário e também termos um processo de logística e aquisição de recursos que são essenciais para podermos salvaguardar aquilo que são as necessidades da população. O último ponto que queria falar são também outras plataformas globais, por exemplo, neste caso, no caso de Angola, neste momento acaba a entrar como um país elegível à Gavi, portanto, a Aliança de Vacinas, e através destas plataformas é possível aceder a alguns recursos. E além da Gavi, também temos um mecanismo a nível da nutrição, por exemplo, chamado Fundo de Nutrição, no qual cada investimento que o governo faz, este fundo
consegue dar, cada dólar colocado, consegue dar $1. Isto requer muito trabalho a nível de técnico para poder acessar estes recursos, que estão aí, a nível global, estão sendo utilizados. Mas então Angola, de fato, para sustentar, pode também lançar mão a estas plataformas que existem. Para terminar, portanto, este é o meu terceiro ponto, queria falar da questão da evidência, mas isto já seria o papel da academia neste processo todo, no sentido de que se o Estado não está a investir no que nós estamos a falar, é porque provavelmente não há uma evidência clara, visível aos olhos, no contexto nacional, sobre essas eficiências que podem ser atingidas com estas propostas que estamos a dar. Então, penso que no papel da Academia de Extensão seria um pouco, não só a questão de verificar, fazer um quadro onde é que nós estamos, por exemplo, a questão de importação, ver que 39% dos agregados familiares pagam diretamente os seus custos, não só isto, mas também vermos como é que poderia, portanto, um investimento no cuidado de saúde primário poderiam minimizar estes custos catastróficos para as famílias. Então, penso que seriam nestas três abordagens que eu gostaria de, em termos de sustentabilidade. Muito obrigado. E certamente a parceria público-privada. Há um setor privado Sim. muito dinâmico em Angola, que certamente por ser aqui uma estratégia também muito bem elaborada e que pode ser explorada a favor do setor da saúde. Muito obrigado. Deixa-me, de fato, completar isto, pelo tempo limitado. Eu queria falar sobre isto porque a perspectiva... Portanto, nós temos muitos hospitais de ponta aqui no em Angola, mas as discussões que tenho estado a ouvir são discussões de parceria público-privada no sentido de tornar estes serviços quase que privados, quer dizer, no sentido, são do governo, mas que as pessoas têm que pagar. A minha perspectiva de parceria pública-privada é um pouco diferenciada desta, no qual esses hospitais, eventualmente, poderiam prestar serviços às clínicas privadas, que é para terem um convênio, no sentido de que os pacientes que são dessas clínicas privadas, requerendo alguns serviços, poderem pagar aquele nível. Mas o resto da população que tem acesso direto a estas unidades sanitárias de referência devem, de fato, serem protegidos a nível dos custos dessas coisas. Então, essas parcerias precisam ser muito bem refletidas e são muito importantes para melhorar. Há essas parcerias nessa direção. E numa outra direção seria a parceria público-privada no sentido de mobilizar recursos para a saúde. Nós estamos mesmo a finalizar, estamos a ir para o nosso a última parte do nosso painel, que é sobre olhar para o futuro, porque diagnosticar sim, mas é preciso pensar como sair do status quo. Então, eu ia pedir 1 minuto no máximo, porque já esgotamos o nosso tempo e eu tenho que escutar da parte, não posso ter essa presença aqui de luxo e não aproveitar nada dos nossos representantes, tenho que partilhar conosco também umas 2 linhas de orientações, aconselhamento, recomendações ou a visão deles, temos que fazer isso. E também só queria pedir que os que estão nos seguindo nas plataformas digitais para irem colocando as suas questões, porque daqui a nada voltaremos a vocês para selecionar pelo menos umas 2 questões para que os nossos painelistas também possam interagir convosco. Então, 1 minuto para cada pessoa, para cada um dos nossos painelistas. Professor Miguel, em 1 minuto, se tivesse de destacar apenas uma prioridade para os próximos 12 meses que permita garantir que nenhuma família seja empurrada para a pobreza por motivos de saúde, qual seria? Até pode ser em 30 segundos. Eu sei que você consegue. Tem aqui o microfone. Eu até consigo, mas a questão são 12 meses. Em 12 meses não é possível atingir esse desafio. Então, eu penso que aqui precisamos de rever o financiamento em saúde. Estudos, pesquisas e estudos aplicados à nossa prática e ao nosso contexto. Portanto, rever o financiamento, estudos,
definir também linhas de fontes alternativas de financiamento e outras fontes Para de financiamento. partilhar essas evidências que saem da academia para O uso prático. os decisores públicos. Exatamente. Muito obrigado por ter sido muito conciso. Eu me empresto e vou deixar você para o final. Vamos inverter isso um bocadinho. Doutor Brito, é a mesma questão, né? Que prioridade você destacaria para os próximos 12 meses para tentar iniciarmos a mudar esse quadro relativamente ao peso que ainda tem junto das famílias do desembolso do Sim, eu também comungo o que foi dito, no sentido de que é muito difícil escolher uma coisa só, mas se eu quiser apertar muito, dizer que é preciso primeiro definir um pacote de serviços essenciais, muito rapidamente, e investir sobre este pacote de serviços, então canalizar fundos para ali. E além disto, é preciso também, já que estamos a falar sobre o financiamento, custos catastróficos de saúde, rever profundamente aquilo que é a política dos pagamentos para que cortem-se taxas das áreas em que realmente tem a ver com saúde da mulher e criança, porque de facto isto tem um impacto muito grande na sobrevivência infantil e a materna. Muito obrigado. Doutor Adelino, a mesma pergunta para você. O que é que você gostaria de destacar? Eu destacaria como prioridade para minimizar os problemas de saúde da população de Angola, que fosse posto como prioridade do governo para financiamento direto, que não tivesse que contar com recursos ordinários do Orçamento Geral do Estado, os cuidados para a saúde, financiar os postos de saúde, centros de saúde e implementar de uma vez mais harmoniosa o programa de uma só saúde que tem a ver com agricultura, ambiente e saúde. Muito obrigado. São as prioridades aqui sugeridas, recomendadas pelos nossos painelistas. Eu vou olhar agora de frente para os nossos digníssimos representantes da Unicef, UNFPA e OMS. Eu começo pelas senhoras primeiro. Temos a nossa representante da Unicef. Por favor, pode ficar de pé e até se apresentar para a plateia toda, porque estão também na plataforma digital, doutor. Muito obrigada, muito bom dia a todos e todas. Cristina Brugiolo, representante interina. Tenho que apresentar? Ok. Representante interina do Unicef. Eu penso que os nossos panelistas falaram muito bem hoje. Tem muito pouco a acrescentar, mas só para realçar a importância do atendimento da saúde primário como o atendimento base mais eficaz, não é? Para a saúde de todos. E também olhar, se calhar, ao Orçamento Geral do Estado, no sentido de não só, como estávamos a falar, da quantidade, mas da qualidade das despesas, não só da alocação, mas também das despesas. Nós vimos que há muitas despesas que são alocadas aos municípios, mas temos que ver se os municípios mesmos têm aquela capacidade de priorizar as despesas, mesmo no setor da saúde primária, e então de utilizar os financiamentos muito importantes que eles recebem para este sentido. Muito obrigada. Muito obrigado, foi concisa e muito clara. Temos agora a nossa representante da FUNOAP. Por favor, se apresentem também para o público. Bom dia, sou Rinko Kinoshita, representante de FUNAP em Angola. Muito obrigada por esta discussão que realmente cria um ambiente, né, para reflexionar realmente o que podemos fazer para construir um mecanismo de financiamento para a saúde mais sustentável, né? Mirando também, olhando também aspecto de caridade que Cristina também destacou. Eu gostaria de deixar duas perguntas ou sugerências, né, para retomar ou seguir depois desta discussão. Primeira pergunta ou sugerência: como podemos preparar aspecto do financiamento para emergência em saúde, por exemplo, epidemia de cólera, né? Este tipo de emergência, né? De doenças
crônicas ou agudos de saúde, né, transmissível. Quando isso passa, já não temos tempo para reflexionar este tipo de financiamento, mas temos que estar preparados e decir resiliência em termos de financiamento para a saúde, como podemos construir. E emergência não somente doenças, sino quando governos ou doadores, né, trocam suas prioridades, né? Como está passando este momento, saúde sexual e reproductiva, VIH-Sida, algumas áreas de imunização que estão muito afetadas pela esta mudança de prioridades de diferentes políticas, né? De diferentes países. Isso também podemos chamar emergência, porque isso quando passa, já não temos financiamento, sobretudo se financiamento está dependendo de esses doadores, né? Então, para isso também temos que estar preparados, né? Eu falo de saúde sexual e reprodutiva, que temos falta de contraceptivos neste momento, como poderíamos preparar para esse tipo de situação, né? E ligando a isso, essa painel estava a falar de parceiro público-privado, né? Isso podemos já começar a pensar como uma solução à primeira pergunta que eu tinha, né? Mas minha sugestão seja como incorporar também sociedade civil e comunidades dentro de essa arquitetura de parceiro privada pública para a saúde. Esses são 2 pontos. Muito obrigada. Muito obrigado. A senhora representante da FUNAP, ela deixou uma questão aos nossos painelistas sobre a necessidade de um fundo que financie, um fundo nacional que financia as emergências, né? A OMS Afro tem uma diretiva feita desde finais, já há mais de 10 anos aos Estados-membros para a criação desse fundo, né? Como é que Angola está relativamente a isso? E agora, o último, mas não menos importante, temos o senhor representante do OMS para ele também se apresentar e depois nos deixar as recomendações. Muito obrigado, bom dia a todos. Combinado com o que falou, além que já que mencionado, gostaria de destacar que a saúde começa conosco. É nossa responsabilidade conjunta, como indivíduos e como parte da comunidade. Temos de garantir que levamos estilo de vida saudáveis e promovemos a saúde. É responsabilidade e conjuntos e conosco. É importante para que todos entendam. Muito obrigado. Ok. Tá bom? Obrigado por ter sido conciso. Portanto, a saúde começa conosco. É a nossa responsabilidade também, né? É uma responsabilidade partilhada. Muito bem. Eu só ia pedir à nossa equipa de apoio, se há questões da parte da... Sim, por favor, podem anunciar a questão. Alguém pode ler a questão? Sim, vamos tirar 2 perguntas na sala. Vamos ter 2 perguntas aqui da audiência e depois também, mas só quero dar prioridade aos que estão do outro lado, né? Aqui é mais fácil de ir, a linha não vai cair aqui para nós. Vamos estar aqui juntos. Ok. Vamos tirar uma pergunta da sala. Ok, enquanto encontram, por favor, sim, a sua questão. Por favor, se identifique, sim. Tem que me levantar? Sim, sim. Ok. Bom para dia a todos. Se identifique e depois... Para quem não me conhece, sou Eliana Ares, vice-reitora para a área académica da UPRA. Sou também docente de Biologia Celular e Molecular e investigadora durante muitos anos na área da ciência. E eu tenho uma pergunta, mas esta é uma pergunta, não é pessoal, está dentro do tema, mas não é nada pessoal, é uma pergunta que me surge sempre que eu vejo reuniões que tratam este assunto. Que o que eu mais ouço é finanças, dinheiro,
Temos de ter cuidados primários, sim, temos que investir nos cuidados primários, sim. Ouvi falar aqui de prevenção, concordo plenamente, ouvi falar do que se podia fazer ao nível da nutrição, mas nunca ouço abordarem a questão de um ponto de vista da causa. Abordam muito no ponto de vista de sintoma, de resolver o sintoma, é detectar a doença, é administrar medicamentos, e eu admito, aqui em Angola as prescrições são absurdas. Efetivamente os médicos prescrevem muito, e às vezes até medicamentos. Por exemplo, eu já vi prescreverem para uma dor de ouvidos tramadol, um derivado de opioide, que deveria ser apenas receitado em contexto intra-hospitalar para questões efetivamente graves, mas eu sou formada, fui pesquisar e tomei a decisão de não vou adquirir. A maioria da população neste contexto, infelizmente, não tem esta formação e este discernimento e acabam por se automedicar. Pronto, a pergunta é rápida. Existe alguma política em cima da mesa que se foque na causa, por exemplo, melhorar efetivamente a nutrição das pessoas, despender dinheiro a melhorar a nutrição das pessoas para que o seu sistema imunitário fique mais protegido e aí já não necessitem, se calhar, tanto de recorrer a medicamentos ou a cuidados de saúde hospitalares? Obrigada. Muito obrigado. Só quero sublinhar, aqui falou-se dos determinantes da saúde, muito rapidamente batido, mas eu deixo essa questão para vocês. Muito boa questão. Mais uma questão aqui da audiência. Por favor. Primeiramente, muito boa tarde a todos. Bom dia ainda. Chamo-me Sofia da Silva, sou estudante de segundo ano de Gestão e Contabilidade. Na realidade, a pergunta que eu queria fazer é direcionada mesmo aos painelistas, que é: que estratégias poderiam ser elaboradas para que possibilitassem às comunidades mais carentes o acesso não só a programas, como também bolsas de saúde, visto que a maior parte dela padece até a morte por não ter como abarcar financeiramente com os custos dos serviços de saúde, que não são nada baratos. E se essas estratégias forem possivelmente aplicadas, de que forma se poderia garantir que realmente as comunidades carentes se beneficiariam e fruiriam destes programas e bolsas dentro de um país onde a corrupção se perpetua cada vez mais? Obrigada. Obrigado pela sua questão. Temos questões da plataforma digital. Pode ler, por favor. Temos aqui a questão do Sr. Evaldir Gonga. O que dizer das instituições, tanto privadas e estatais? Será que o aprendizado sobre os melhores cuidados é passado corretamente? O que podem fazer para melhorar? Será que os alunos estão capacitados para examinar sem supervisão superior? Esta questão nós vamos deixar com o professor Miguel, claramente, mas... E temos uma contribuição. Temos aqui uma contribuição da doutora Irundina. É necessário que o Ministério implemente mecanismos de prestação de contas para melhor gestão e transparência com foco nos resultados. Essa questão eu vou deixar com o doutor Adelino, porque assim é tudo, né? Ok. Tanto a questão sobre o aprendizado, que o professor Miguel, o doutor Adelino, esta última questão sobre os determinantes, o que está por detrás das doenças, eu deixo com o doutor Brito. Assim não temos que repetir, vamos ter... São 4 questões. Ok. Ok, quem tem um micro, vamos começar com o professor Miguel, mas por favor, 1 minuto no máximo mesmo, porque já esgotamos o nosso tempo. Tá bem, muito obrigado. Eu acho que irei começar pela nossa vice-reitora, que levanta, que está indo embora, não a pergunta dirigida a mim, mas eu fiz essa abordagem no início, da importância de nos focarmos nos determinantes de saúde. E aí deve ser o nosso grande investimento. E a pergunta foi, será que aqui há alguma atenção neste sentido? Eu digo que sim. Pode ser que ainda não atingimos aquela dimensão necessária. Eu digo que sim, olhamos para um conjunto de programas que o governo tem,
Hoje nós temos o programa do Cuenda, que está a implementar o Cuenda, o PAP, outros programas que têm a ver com a água para todos, saúde para todos, aqui um conjunto de várias iniciativas governamentais, a habitação também, por exemplo, com a construção de centralidades e o investimento em estradas. Tudo isso tem um impacto, naturalmente, sobre a saúde. São os determinantes da saúde. E o investimento muito grande também na área de educação, uma população devidamente informada, educada e aumentar os níveis de literacia, tudo isto vai ter um impacto muito grande justamente na saúde. Então, existem sim um conjunto de programas, pode ser que não são muito discutidos, muito clarificados, mas as iniciativas estão aí, que querem inclusive de forma isolada pelo próprio governo e também em conjunto com os vários parceiros internacionais e parceiros nacionais e também com várias iniciativas da sociedade civil e também das ONGs, inclusive nacionais, que trabalham justamente nos determinantes de saúde. Tanto é para dizer que sim, me disseram um minuto, então não vou me alongar muito mais neste quesito. A questão da aprendizagem colocada pelos nossos participantes via online, acho que sim. Nós, e como sabe, o Ministério do Ensino Superior está a trabalhar na avaliação das universidades, das nossas faculdades, tudo isto no sentido de rever, permitir a revisão dos programas curriculares, introduzir elementos pedagógicos que nos permitem fazer este casamento entre a teoria e a prática. Temos vários ciclos, tanto de ensino, não é? Tanto, e tudo isto é muito bem verificado em termos de a teoria e a prática, e penso que a UPRA até está no bom caminho neste quesito da própria, já avançou muito mais, inclusive foi muito bem avaliado, parabéns, não é? A nossa UPRA foi muito bem avaliada justamente porque estamos a atender este quesito da formação teórica interligada com a formação prática, não só com os laboratórios, com as oficinas, mas sobretudo com os vários campos de estágio, a parceria entre as universidades e as instituições de prestação de serviços. Estamos a falar de centros de saúde, hospitais provinciais, de âmbito nacional, não olhando para os quesitos, o quesito cuidados primários de saúde, mas também a área dos cuidados secundários e terciários. Portanto, é isso que eu queria para responder. Muito obrigado. Muito grato, professor. Relativamente à primeira questão ligada ao esforço que a comunidade faz para ter, qual é a estratégia que existe? Existe público a política de saúde comunitária, mas o que nós estamos aqui a dizer é que é preciso um engajamento cada vez mais da comunidade. Quer dizer que isso minimizaria o esforço da comunidade de ter que percorrer longa distância procurando serviço de saúde, que ainda é um desafio que se assiste. Relativamente à prestação de contas, todas as instituições públicas que recebem recursos ordinários do Orçamento Geral do Estado, todos os meses prestam conta da execução orçamental e financeira, incluindo o setor da saúde. A nível das províncias tem as delegações de finanças. Todavia, se calhar é que aquilo que abordamos, uma auditoria regular, isso se calhar é que podia também ajudar para debelar algumas questões. Muito obrigado. Dr. Brito. Bom, o meu tema, acho que o professor Miguel tocou um bocadinho. Queria dizer sim, penso que já estamos na academia, dizer que sim, é fundamental, porque de facto não é só falarmos das consequências. Entretanto, no caso de Angola, devo dizer que é muito mais relevante, porque temos ainda muitas dificuldades, por um lado, do acesso aos serviços, aqueles que podem ser considerados determinantes de saúde. Portanto, a qualidade de educação precisa ser melhorada, o investimento a este nível. A questão da água e o saneamento, sobretudo, é extremamente baixo. Então, significa que quando falamos para a saúde, temos que falar, de fato, desta forma mais holística e quando fazemos esta advocacia para ver um pacote essencial de serviços e de intervenções, penso que é um pouco nesta perspectiva de que, quando há uma redução de financiamento, essas áreas que depois vão ter um efeito a nível de saúde geral da população têm que ser também protegidas e preservadas. Bom, há um assunto que não se falou muito aqui, dentro do orçamento do Estado, nós temos uma prática, aliás, existe um fenómeno aqui em Angola que se chama reservas orçamentais. Portanto, reservas orçamentais
é um fundo que é usado para pagar aquilo que se considera, digamos, essencial naquele momento e que é transformador. Então, penso que indo para frente, sobretudo nestas questões que têm a ver com, quando falou sobre como sustentar, o que é que devia acontecer, é preciso, de fato, fazer este cerco a estes orçamentos que têm a ver com os determinantes sociais de saúde, dentro, provavelmente, destas reservas orçamentárias, para que não sejam utilizados para outros fins, porque, de fato, o efeito multiplicador daquele dólar, aquele investimento que nós colocamos, é muito grande. Falando da parte da nutrição, de fato temos um problema muito sério da desnutrição crónica. Cerca de 39,9% das crianças têm uma desnutrição crónica em Angola, e com um impacto, digamos, a médio e longo prazo, a nível de desenvolvimento intelectual das crianças, físico, a nível da imunidade. Então, significa que se nós não colocarmos uma prioridade na nutrição como um determinante, não é, também, penso que vamos estar a investir muito em consequências futuras. Então, penso que são questões que devem vir à tona e, portanto, fazermos essa advocacia para proteger os orçamentos do Estado. Agora, falou a doutora Rinco sobre orçamento para emergências. Sim, é fundamental. Além do orçamento, também as plataformas, digamos, ligadas à gestão, portanto, de emergência, porque a emergência não é só o componente, portanto, a parte, por exemplo, da proteção civil, mas tem também todos os outros setores, digamos, têm que ser chamados para, de fato, responder, para criar resiliência, de modo que as populações, assim que aparecer as emergências, possam portanto, ter menos impacto naquilo que é feito, quer emergências de desastres naturais, quer estas questões também orçamentais que estamos aqui a falar, teremos as comunidades bem preparadas. Então, penso que é um apelo aqui também para termos esta coordenação, digamos, multissetorial de resposta de emergência, que está um pouco muito mais abrangente e que inclui os setores sociais. Obrigado. Muito obrigado, Dr. Brito. Só me resta mesmo agradecer aos nossos painelistas. Muito obrigado ao professor Miguel de Oliveira, ao Dr. Adelino Libong, ao Dr. Frederico Brito, e agradecer nesta oportunidade à Universidade Privada de Angola, UPRA, por nos ter hospedado para este evento. Agradecer aos nossos representantes das agências das Nações Unidas aqui presentes, Unicef, FUNAP, OMS, aos docentes aqui, o corpo docente aqui presente, a direção da UPRA, aos estudantes, aos colegas aqui da OMS e de outras agências das Nações Unidas. Uma palavra de apreço aos que nos assistiram através das plataformas digitais. É um tema importante, a proteção financeira para a cobertura universal de saúde. A proteção financeira é essencial para a saúde, para que a saúde seja um direito e não um risco. Para que nenhuma família deveria ter que fazer escolhas difíceis entre comprar alimentos ou pagar a escola das crianças ou custear as suas necessidades de saúde quando dela precisa. Para que nenhuma pessoa, nenhuma família, os custos da saúde o empurrassem para a pobreza. Portanto, investir em saúde é investir no desenvolvimento, investir na saúde é contribuir para a justiça social, investir na saúde é desenvolvimento, não é um